Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do melhor debate teológico da televisão brasileira. O Vejam Só está no ar. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por interagir com o programa, por fazer parte dessa construção. A nossa oração por aqui é que o programa seja bênção, edifique a sua vida. Já deixo aqui para você o meu perfil lá no Instagram, @Zeca_Pereira. Chega por lá, mais uma plataforma aí para a gente poder conversar, repercutir tudo aquilo que é tratado e debatido aqui no Vejam Só, tá bom? Deixa eu apresentar os meus convidados da noite para a gente poder começar a nossa conversa. Hoje um tema polêmico, uma pergunta bem polêmica aqui no programa. Bom, quero começar apresentando o pastor Isaac Araújo Pereira, ele que é ministro da Igreja Batista Redenção. Graça e paz, meu irmão. Obrigado novamente por aceitar o nosso convite. Uma ótima noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Zeca. A paz a todos que estão acompanhando aí a programação da Hit TV, especialmente aqui no Vejam Só. É uma alegria, sempre uma alegria estar aqui, poder contribuir com as pessoas que nos acompanham aí a programação do Vejam Só, muito importante para você elucidar o seu conhecimento bíblico, se enriquecer. Muitas pessoas entram em contato comigo e dizem assim, às vezes: pastor, eu nunca tinha lido o texto que o senhor mencionou, eu nunca tinha visto ele dessa forma. E aí nós trocamos algumas mensagens e as pessoas têm o seu conhecimento elucidado. O Espírito Santo ajuda elas através do que acontece aqui nos debates. Então, é uma alegria poder contribuir com isso. Sem dúvida. A gente fica muito feliz aqui no programa em abrir esse espaço. É impossível não deixar aqui registrado o nosso agradecimento à direção da emissora por abrir esse espaço, um espaço teologicamente democrático, tá bom? E a gente fica muito feliz com esse testemunho, pastor. E é a nossa premissa aqui, né? De ouvir principalmente quem pensa diferente da gente, para a gente poder reforçar aquilo que a gente acredita ou, se for o caso, mudar as nossas convicções também, né? Por que não? Bom, antes de entrar na polêmica, e hoje, especialmente, um tema preparado, assim, Isaac, com muito carinho para você. Sim, a produção adora. Passar as informações da igreja, Isaac, por favor. Você pode nos encontrar ali na Zona Norte de São Paulo, entre as estações Parada Inglesa e Tucuruvi do metrô, na Avenida General Taliba Leonel, 3780. Você será muito bem-vindo. Se quiser nos fazer uma visita, nós temos cultos às quartas-feiras, o culto de oração às 19h30, né, 7h30 da noite. Temos encontro de jovens aos sábados às 18h30 e os nossos cultos aos domingos às 9h30 e às 18 horas. Nós temos também o nosso site, você pode encontrar todas essas informações e muito mais lá, www.igrejaredencal.org.br, e se você quiser também tem o canal no YouTube Igreja Batista Redenção. É fácil de nos encontrar aí na internet. Com ênfase no muito mais, que você vai encontrar muito mais lá mesmo. E muito, viu? Muito, sem exagero. Ó, as redes sociais que o pastor Isaac divulgou já apareceram aí para você, tá bom? Nós vamos deixar salvo o perfil dele no Instagram do programa também, tá bom? O @programa Vejam Só, chega por lá para você ter acesso. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Deus continue abençoando, derramando graça na sua vida e ministério. E nós temos também o privilégio, nesta oportunidade, de receber o apóstolo Rogério Luiz Bartolomeu. Ele que é ministro da Igreja Apostólica Atos de Amor. Graça e paz, meu irmão, uma ótima noite. Seja muito bem-vindo. Alegria reencontrá-lo. Graça e paz, Zeca. Graça e paz a todos. É um prazer estar aqui novamente, uma honra grandiosa nesse programa que tem edificado muitas vidas. Amém. E também levado um conhecimento teológico para muitos aí. Tem abrido muito entendimento, né, dos que estão ali do outro lado da tela, até mesmo como o pastor Isaac disse, que pessoas que relatam que através, né, de textos que foram citados aqui, abriu o entendimento. E que essa noite possamos, né, continuar abrindo o entendimento desses telespectadores. Sem dúvida, essa é a nossa oração e quantos testemunhos a gente recebe de pessoas que, a partir dos debates aqui, se interessaram pelo estudo mais aprofundado das Escrituras, obviamente, e da teologia também, né? Procurando cursos, instituições e tudo mais. Realmente é um reforço. Isso é muito importante. E uma alegria, né? Obviamente, a gente vê que nós estamos
graças a Deus, no caminho certo. Informações da igreja, apóstolo, por favor. Nós estamos situados ali no Parque Novo Mundo, na Zona Norte, na rua 3º Sargento João Lopes Filho, número 269. Nossos cultos são quartas às 19h30 e domingo às 9 da manhã. Será um prazer recebê-los. Zona Norte em peso aqui na edição do programa. Os contatos que o apóstolo Rogério disponibilizou já apareceram aí para você. Nós vamos deixar salvo lá no nosso perfil oficial do Instagram. E nesse contato, você vai poder saber um pouquinho mais sobre os materiais, né, os livros produzidos pelo apóstolo Rogério. Eu quero dar ênfase, apóstolo, nesse daqui que eu particularmente fiquei muito interessado e penso ser uma temática muito urgente da nossa sociedade e particularmente da nossa igreja. O que os homens vão encontrar aqui nesse Homens de Honra? Um devocional de 7 dias com práticas e teorias que vão através de estudo bíblico, te conduzir ao sacerdócio real, a um sacerdócio do lar, para mudar o ambiente da sua casa, o ambiente da sociedade e também você assumir o papel de homem dentro da igreja que está muito fragilizado. Né? Sem dúvida nenhuma, é importantíssima, temática super atual. Manda mensagem lá no perfil do apóstolo, pergunta do livro, outros livros ele tem também, se você tiver interesse, pode entrar em contato também. De novo, obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho. Deus continue abençoando o ministério do irmão. Vamos colocar, feitas as apresentações, né? Vamos colocar na tela a nossa pergunta de hoje. Tá aí, ó. Deus escolhe algumas pessoas para a salvação e outras para a condenação. Ou seja, qual que é a pegadinha aí, né? O espinho da pergunta. É a escolha de Deus, tanto para a salvação quanto para a condenação. Tá bom? Os meus convidados vão responder a pergunta, né, indicando o caminho que eles vão seguir e, na sequência, eu abro a enquete para você poder participar também. Vamos lá, pastor Isaac, quero te ouvir como que o irmão responde a nossa pergunta tema de hoje. Cascudo, hein? Eu falei logo no início, né? A produção pensou no espinho para colocar igual o Paulo, né? Aí porque... a pergunta é para ser o espinho na carne. Será que é a Angélica? A Angélica que é o seu espinho na carne. Brincadeira, irmãos. Todo mundo aqui é muito querido, muito competente, muito capaz. E eu sei que a produção faz isso, porque isso está na mente dos irmãos, né? Volta e meia os irmãos se deparam com questões assim, seja na igreja, seja na internet, ou às vezes numa conversa entre amigos. Contudo, nós devemos partir da premissa de que Deus escolhe pessoas. A predestinação é uma doutrina bíblica, é uma doutrina que encontra os seus textos áureos ali em Efésios 1, que Deus elegeu um povo, Deus elegeu pessoas, Deus elegeu salvos antes da fundação do mundo. O que nós, às vezes, encontramos certa dificuldade, e é uma dificuldade somente lógica, não é uma dificuldade bíblica, porque a Bíblia, ela desafia, às vezes, a nossa própria lógica. Como, por exemplo, a própria morte de Cristo, ele diz, né? Como vocês já viram, é fácil alguém, ou é lógico alguém morrer pelos seus amigos. O que é contrário a isso é alguém morrer pelos seus inimigos, que foi o que Cristo fez. Então, existem algumas áreas na Bíblia que desafiam a nossa própria lógica, até porque a Bíblia é a revelação do Deus infinito para nós, criaturas finitas. Então, quando você se deparar com questões difíceis, como essa que nós vamos abordar hoje, não rejeite de plano, isso é heresia, isso. Considere essas duas coisas, a infinitude de Deus, dos seus desígnios, dos seus propósitos, porque nós vamos entrar nesses assuntos, Deus realizando planos para a história, e planos esses realizados, feitos, aperfeiçoados desde antes da fundação do mundo. Então, considere isso e considere a sua pequenez diante de tamanha revelação. Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, ali no capítulo 11, ele fez ali um versozinho, né? Ó profundidade da riqueza, tanto do conhecimento quanto do saber de Deus, mostrando que aquilo que ele acabou de escrever é realmente algo muito profundo.
e até de difícil entendimento. Então, respondendo à questão do programa, se Deus escolhe pessoas para a salvação, isso acho que nós vamos concordar. Que Deus escolhe pessoas para a salvação. Talvez a divergência aqui entre calvinistas, talvez não, a divergência entre calvinistas e arminianos é a forma dessa escolha. O modus operandi. É o modus operandi dessa escolha. Que a escolha ocorreu antes da fundação do mundo, ok, ninguém pode negar o que está escrito lá em Efésios 1. A questão é, como o Zeca disse, o modus operandi, como isso se deu, como isso aconteceu. Os arminianos vão dizer que foi através da presciência, ou seja, um conhecimento que Deus tinha do futuro, das pessoas que aceitariam, que ouviriam o evangelho e aceitariam, então Deus escolheu essas pessoas, e o calvinismo vai dizer que Deus escolheu pessoas com base no beneplácito da sua vontade, com base exclusivamente nele, ele não deu a razão do porquê ele escolheu uns em detrimento de outros. O que não pode acontecer, isso aqui eu quero deixar muito claro, é que nenhuma das duas partes prega o universalismo, apesar de existir um universalismo hipotético, né, que talvez vá mais para o lado arminiano, mas de que Deus, o universalismo é essa ideia de que Deus vai salvar as pessoas no final de tudo e vai desconsiderar os seus pecados, independente da sua resposta ou não ao Evangelho. Isso a Bíblia não ensina em hipótese alguma. Nós devemos crer para a nossa salvação. Isso está muito claro. E aí nós vamos enfrentar alguns textos aqui para elucidar o pensamento dos irmãos. Boa. Vamos lá, apóstolo Rogério, quero te ouvir também aí. Deus escolhe algumas pessoas para a salvação e outras para a condenação? Eu vi que o pastor Isaac ele foi por uma predestinação suave, dupla suave, né? Onde Deus ele elege ativamente para salvar, mas ele acaba passando por cima daqueles, né, pecadores. Não dão aquela oportunidade. Eu acho que dá para definir a linha do pastor Isaac. Ele responde a pergunta como um não. Deus, a resposta dele é não. E aí ele vai justificar. Por quê? Porque Deus escolhe para salvar. Porque condenados já estão. Assim, no frigir dos ovos, Zeca, desculpa. Sim. No frigir dos ovos, não tem como fugir a lógica. Eu reconheço que não tem como fugir a lógica de que lá, antes da fundação do mundo, antes da criação, inclusive do tempo, Deus selecionou algumas pessoas para salvá-las. Então, e outras ele não escolheu para salvá-las. Então, não tem como fugir à lógica de que Deus, ao não escolher algumas para salvar, ele escolheu as outras para condenar. Porque, assim, Deus é glorificado tanto na demonstração da sua salvação como na demonstração da sua justiça. Perfeito. Deus é glorificado nessas duas formas, né? Mas, considerando o plano de Deus e a natureza de Deus ser um Deus atemporal, por mais que isso desafie a minha lógica e faça recair sobre Deus essa pecha, e é só uma pecha, não é? A Bíblia mostra que não mostra essa pecha que muitas pessoas criam, de um Deus ditador que manda as pessoas para o inferno. Mas isso só advém da nossa lógica. Mas olhando para esse Deus atemporal, gracioso, que resolveu escrever a história do modo que ele fosse glorificado em Cristo e nas pessoas que crescem no Salvador e fossem salvas por ele, eu aceito essas coisas do modo como elas são. Tá bom. E não tento justificar, eu não tento amaciar o meu entendimento finito, o meu entendimento lógico, dizendo que não. Deus fez assim para só as pessoas que dizem não, que são condenadas, enfim. Existem desdobramentos teológicos, inclusive, sérios, e nós vamos enfrentá-los hoje, pelo menos pincelar alguns deles, em acreditar que Deus escolhe com base no que a pessoa diz. E esse a meu ver, é o grande problema. Boa. Bom, vamos lá, apóstolo, por favor. Acho que foi necessário, desculpa essa intervenção, só para elucidar a linha de raciocínio, mas vamos lá, quero te ouvir. Eu não vejo Deus ele escolhendo quem vai ser salvo e quem vai ser condenado.
pela presciência de Deus, eu creio que ele já sabe quem vai ser condenado e quem já vai ser salvo. Então, esse é um ponto. E que Deus, ele deseja que todos sejam salvos. Senão, não teria por que Jesus ter morrido na cruz. Se ele já tivesse determinado quem seria salvo e quem seria condenado, não precisava ter um plano de salvação. Não precisava ter a pregação do evangelho. E nós vamos, partir por esse pressuposto, que Deus ele deseja que todos... Então, ele colocou 2 caminhos, a salvação e a condenação. Então, e ele, nesse caminho, ele colocou um meio para você escolher, que é a cruz, que é Jesus. Ou você escolhe ir para a salvação ou para a condenação. Mas eu vou mais para a presciência de Deus, onde ele já sabe quem vai ser salvo, já sabe quem vai ser condenado. Mas ele não determina se você vai ser salvo ou se você vai ser condenado. Ele tem o conhecimento da situação. Então, perfeito. Bom, colocada aqui na mesa, as opiniões dos nossos convidados, eu quero abrir a oportunidade para você que nos assiste participar também, respondendo a nossa enquete. Então, você acessa o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, e vota nas nossas enquetes. Vamos colocar na tela aí a enquete que nós deixamos lá para os nossos internautas. Tá aí, ó. Predestinação significa... E nós colocamos algumas opções ali, ó. Escolha divina fixa, ou seja, Deus escolhe, tá bom? A segunda opção é uma previsão da nossa fé, que é a linha defendida aqui pelo apóstolo Rogério, de que Deus conhece o futuro, tá bom? Então, isso é o significado da predestinação. E a terceira opção é o não entendo bem. E essa opção aí é a minha favorita, porque é difícil de entender. É difícil. Tá bom? Então vai lá, vote. No final do programa a gente coloca aqui o resultado. Pastor Isaac, vou voltar a palavra ao irmão aí, por favor. É assim, essa questão da presciência é um equívoco diante de alguns textos. O primeiro texto aqui, o pastor mencionou ali que Deus sabe quem será salvo. Isso, por conhecer o futuro. Em Efésios 1, 4 e 5, diz que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo e em amor nos predestinou para ele, mostrando aqui um ato ativo, por assim dizer, de Deus. Em Atos 13, 48, é aqui que, ao meu ver, a questão da presciência encontra uma fragilidade, porque o texto diz assim: e creram todos os que haviam sido destinados, ou seja, Deus determinou a salvação dessas pessoas, como a enquete diz, é uma escolha fixa de Deus. Creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. A questão aqui é que a questão da presciência inverte isso. Faz com que a fé seja a causa e a eleição o efeito. Então, Deus escolheu aquele que respondeu com fé. Mas não é isso que nós vemos nesse texto. Nós vemos o inverso. Nós vemos o quê? A eleição sendo causa e a fé o efeito. Por quê? Creram os que foram destinados. Então, é muito claro, a partir até da perspectiva temporal, porque se ele elegeu antes da fundação do mundo, escolheu pessoas para nele, como diz o texto, essas pessoas haverão de crer, haverão de ter fé em Jesus Cristo. Isso vai acontecer inevitavelmente porque Deus escolheu, porque nenhuma ovelha é arrebatada das mãos de Jesus e todo que o Pai leva a Cristo, esse o recebe e tudo mais. Não existe esses espantalhos de que se a pessoa quiser crer, mas Deus não quiser. Isso aí apague da sua mente. Isso é só espantalho, tolo, fútil. Todo aquele que Deus escolheu para a salvação, essa pessoa vai crer. Vai. Porque Deus cumpre os seus propósitos, cumpre as suas vontades. A questão um texto que o Rogério mencionou, tentando colocar Rogério na minha mente. Eu gostei tanto do sobrenome dele, Bartolomeu. Pode ser Bartolomeu. Eu fiquei com esse Bartolomeu na mente. Mas que mencionou que Deus deseja que todos sejam salvos.
nós devemos olhar, claro, à luz do contexto do versículo e à luz da vontade de Deus, que a Bíblia mostra que existe uma vontade decretiva, ou seja, Deus realizando decretos. Por exemplo, a morte de Cristo era um decreto de Deus. E essa vontade, ela foi dada a cabo, ela aconteceu. Assim como a eleição, assim como a predestinação, a vontade decretiva de Deus. E existe aquela vontade, por exemplo, quando Deus diz, quando o texto diz, né? Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Mostrando o quê? Um desígnio de Deus para as pessoas. Ou seja, Deus chama as pessoas à salvação. E mais uma vez, arminianos e calvinistas, não criem espantalhos. O convite da salvação, ele é universal. Nós devemos pregar a toda criatura. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer isso, pregar a toda criatura. Mas isso será, esse evangelismo será eficaz nos dois corações. Sabia que isso nos dois corações? Por quê? Porque no coração do incrédulo isso vai criar ainda mais dureza de coração. E no coração do eleito, isso vai gerar salvação. Então, essa questão da presciência, ela esbarra nesse versículo que eu mencionei e nessa dinâmica. Além de outro problema que eu vou mencionar aqui, da questão da presciência, que é um hebraísmo e tal, mas preciso de um pouco mais de tempo para elucidar isso, não quero tomar o tempo aqui. Mas fica aqui esse texto como um desafio, essa questão da presciência, do modo como Deus escolhe. Por quê? Porque a eleição, ela é a causa e o efeito é a fé, e não o contrário. Boa. Vamos lá, apóstolo Rogério, quero te ouvir também. Essa eleição, ela vem pelo desejo que Deus tem de salvar. Nós vamos ver lá ali, 1 Timóteo 2,4, que Deus ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, a palavra aqui diz todos. João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se ele já tivesse determinado quem seria salvo, ele já poderia colocar ali o quê? Para todo aquele que já foi predestinado, tem a vida eterna. Né? Que Jesus viria só para quem é predestinado. Eu não vejo Deus ele escolhendo quem vai ser salvo ou quem não vai. Eu creio que desde a da concepção da criança já vai ter um plano de salvação para o futuro dela. Deus ele colocou esse plano desde a fundação do mundo, porque o Cordeiro ele já foi sacrificado desde a fundação do mundo, para que essa criança, quando ela vier a ter entendimento, ela possa escolher realmente esse caminho. E não determinando assim, esse aqui vai nascer para ser salvo, esse aqui vai nascer para ser condenado. Eu não consigo ver isso daí em Deus. Até mesmo no dia do juízo final, ele não dando, né, a oportunidade para esses um dia caminharem para essa salvação. Não que no dia do juízo final ele já vai querer salvar todos, não. A salvação nossa é em vida. O caminho da salvação, enquanto nós estamos em vida, a nossa escolha é em vida. Então, Cristo, ele morreu por todos. Isso nós vemos lá em João 2,2, né, a apropriação pelos nossos pecados e pelo mundo inteiro. Então, quando fala mundo inteiro, está englobando todas as pessoas. Todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter essa vida eterna. É claro que a Bíblia ela vai nos dar o parâmetro para predestinado. Pode ser que Deus ele escolha alguns? Sim. A vontade de Deus ela prevalece sobre tudo. Mas que Deus ele dá o caminho, ele mostra o caminho. Ele fala, você escolhe. Qual caminho você quer seguir? Salvação ou condenação? Então, nenhum vai ser condenado sem ter uma chance de ser salvo. Eu não vejo por esse princípio, por esse caminho. E aí, Isaac? É assim, olha o que diz o texto de João 15,16. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Tanto o arminianismo quanto o calvinismo creem na chamada depravação total. Isso em termos soteriológicos, tá?
Ou seja, nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados, segundo o texto de Efésios 2, e não somos capazes, sem a atuação de Deus, Perfeito. de responder ao seu chamado salvífico, ao Evangelho. Além do mais, Romanos 3 mostra claramente que não há quem busque a Deus, não há um sequer. Então, isso é ponto pacífico entre as duas vertentes, de que não existe essa possibilidade do homem por si só clamar a Deus e dizer salva-me. Onde haverá divergência, portanto, mais uma vez, no modus operandi, né? Isso aqui estamos falando do calvinismo e arminianismo lá, do século XVI, século XVII. Posicionamentos clássicos. Isso, porque criou-se muitas coisas depois disso, especialmente com relação ao arminianismo hoje em dia, eu acho que está muito desfigurado. Muito desfigurado. As pessoas estão inventando coisas para tentar sustentar as suas posições. Mas, enfim, não vem ao caso. A questão é que, partindo dessa premissa de que não há uma pessoa que possa fazer isso, a salvação torna-se, e sempre foi, departamento de Deus. Eu já mostrei aqui textos que claramente evidenciam, demonstram que Deus é quem escolhe. Deus escolheu pessoas para a salvação. Isso é claro, é evidente. A questão lá do texto de 1 Timóteo 2 também é de fácil interpretação. Ali Deus não quer que todas as pessoas sejam salvas, todas as pessoas sem exceção do mundo. Por quê? Se Deus quisesse e não cumprisse, Deus estaria se rebaixando a sua vontade à vontade de alguém, sendo aí a vontade do homem. Então, Deus não salva porque o homem não quer. Então, Deus se rebaixa, Deus se submete à vontade do homem, mas nós não vemos isso acontecendo na Bíblia. Aquilo que Deus quer, Ele faz. Porque lá em Romanos 9, mencionando o texto de Êxodo, o texto diz que Deus usa de misericórdia para com quem Ele quer. Então, a vontade de Deus, em termos salvíficos, ela se cumpre independente da vontade humana. Aliás, se não fosse o poder de Deus atuando na vontade humana para que essa fosse transformada e então o ser humano pudesse ser salvo, nós todos já estaríamos condenados, desejosos de estar condenados, desejosos de estar distante de Deus, porque esse é o desejo natural, pecaminoso, claro, herdado do nosso pai Adão, mas esse é o desejo natural de todo homem, estar longe de Deus. Não, todos estão destituídos, separados da glória de Deus. Essa é a vontade. Se não vier Deus graciosamente atuando na minha vontade e me transformando a minha mente e meu coração, eu jamais poderei querê-lo. Jamais. Então é isso que acontece na salvação. Deus vem, atua em mim. E Ele faz isso em quem? Em todas as pessoas? Não. Ele faz isso nas suas ovelhas, nos seus escolhidos. Por quê? Porque as outras pessoas Ele reservou para demonstrar a sua glória através do juízo. E aqui, no juízo final, as pessoas não serão condenadas, não haverá chance de salvação. A salvação é até o seu último suspiro aqui nessa terra. Da nossa perspectiva, eu gosto de tratar assim, César. Da nossa perspectiva, nós não sabemos quem são os eleitos. Nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. Existe, porque nós não sabemos, existe uma potencialidade das pessoas ao nosso redor serem eleitas ou não, porque eu não sei quem é. Sim. E Deus disse a Paulo, vai e pregue, porque nessa cidade eu tenho muitos eleitos. Então vai lá e pregue. Ele falou, Senhor, me diz quem são para eu ir neles. Não foi assim. Ele disse o quê? Ele não disse nada, ele foi lá e pregou para esse povo, para esses eleitos. Então, da nossa perspectiva é assim que funciona, mas da perspectiva de Deus, o que acontece? Ele escolheu pessoas para a salvação, para mostrar a sua glória na salvação, e outras pessoas para mostrar sua glória através da ira do juízo. Porque a dinâmica vai diferenciar exatamente nisso, né? Os dois podem falar que o agente é externo, a graça, os calvinistas vão dizer que ela é irresistível e por isso só pode ser dispensada àqueles que são eleitos. Isso.
No arminianismo, não. A graça é para todos e é possível resistir. Resistir à e graça. É por isso que chega em todos, né? Porque alguns vão resistir E outros pela não. resistência serão condenados. Sim. Essa é a dinâmica, né? Mas, bom, ficou aqui falando, né? É que, sabe por que eu estou falando aqui, defendendo o arminianismo? Porque o pastor Isaac, aqui na fala, relembrou de um grande amigo nosso, do César, e me chamou de César. E aí Te chamei de César? chamou, mas tudo bem, fica tranquilo. Eu estava com ele na Comigo mente. não tem problema, não. Estava com ele na mente. Admiro demais o pastor César Cavalcante. Porque ele que diz, exímio debatedor. ele diz que a salvação é departamento de Deus. Ele bate nessa tecla para tentar ficar em cima do muro. Mas Um exímio debatedor. E por isso fiquei muito feliz. E aí já a questão arminiana já tomou conta já. Ó, César é o nome do meu segundo filho, hein, Zé? Lá, tá vendo? Não tem problema. Vamos lá, apóstolo Rogério, quero te ouvir, porque é você que está aqui para defender a linha arminiana, não eu. Quando se fala em Deus escolheu, eu vejo isso daí como uma escolha universal. Deus ele escolheu ter dois caminhos, a salvação e a condenação. É a escolha de Deus, esses dois caminhos. Não foi o homem que criou, não foi o homem que determinou isso, é a escolha de Deus. Ó, você tem dois caminhos, a salvação e a condenação. E aí nós entramos aí no livre-arbítrio também, né? Que Deus ele deixa para que nós escolhemos. Até mesmo porque ele não quer forçar você a ser salvo. Ele quer que você seja salvo por amor a ele. E eu não vejo Deus ele querendo que o pecador ele peque. Ele determinando, ó, para que a pessoa seja condenada, ela tem que viver numa vida de pecado. Então, Deus teria que determinar para que essa pessoa ela vivesse no pecado, para ela poder chegar à condenação. E Deus ele não quer, ele rejeita o pecado. E ele não quer também que esse que vai ser condenado rejeite também a pregação do evangelho, as boas novas. Então, Deus em nenhum momento ele impede que o pecador ele deixe de crer para que ele possa ser condenado. E isso, se for para esse pressuposto, nós vamos contradizer o que diz em Tiago 1,13, que Deus a ninguém tenta. E também, Habacuque 1,13, que Deus não pode ser o mal, ver o mal. Então, se Deus ele determinou essas pessoas para condenação, então nós vamos acreditar que ele foi o criador do mal, e não foi. Porque para mim ser condenado eu tenho que ser mal. Para mim poder ser condenado, para mim viver nessa vida de pecado. E 1 João 4,8 diz que Deus é amor, e por amor ele enviou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que nele crê, todos. Então, nós temos aí esse problema para ser debatido. O livre-arbítrio. Uhum. Então, se eu já estou escolhido para a condenação, eu já não tenho mais o livre-arbítrio de Deus. Eu já estou predestinado, já estou determinado para isso, e um dia a graça vai me alcançar, eu vou aceitar essa graça e vou ser salvo, ao contrário do que vai ser condenado. Então, se os não eleitos não podem crer, então para que eu pregar o evangelho? Ah, mas eu vou pregar porque eu não sei quem são os eleitos. Mas eu estou pregando para que todos ali sejam alcançados. E por que Deus ele determina o arrependimento a todos? Todos podem se arrepender. Então ele seria determinado só para aqueles que realmente seriam eleitos por ele. E aí nós vamos ver Jesus também, lá em Mateus 23:37, chorando sobre Jerusalém. Porque Jesus ele já sabia que muitos aceitariam a mensagem, muitos aceitariam a morte dele, mas que muitos também iriam virar as costas para ele, como acontece hoje. Então, entrando nesse livre-arbítrio, nessa presciência de Deus, eu creio que todos eles que forem alcançados, abrirem seu coração, vão ser alcançados por essa salvação. Bem rapidinho, dá uma definição desse livre-arbítrio que você falou aí. Como é que você entende o livre-arbítrio, apóstolo? O livre-arbítrio? O que você entende do livre-arbítrio? Nós temos um livre-arbítrio sim. pleno, igual Adão, tem um arbítrio corrompido e escravo do pecado, esse arbítrio é restaurado.
Explica um pouquinho para a gente entender isso daí. Na verdade, nós temos o livre-arbítrio que ele foi corrompido. Certo. Depois do pecado de Adão. E a partir de Jesus, nós temos esse livre-arbítrio restaurado. Tá, mas a partir de Jesus como? Quando a gente ouve, ou a partir do sacrifício dele, todo mundo do sacrifício em diante tem o arbítrio restaurado? Sim, porque você tem a escolha dos dois caminhos, salvação ou condenação. Tá, então, na sua ideia, crer ou não. A partir da morte de Cristo, todo ser humano tem o arbítrio restaurado. Sim, restaurado. Tá bom. Porque ali ele vai ter a Fazer decisão de Entendi. escolher salvação Entendi. ou condenação. Entendi. Crer ou não crer. Não, perfeito, ótimo. Eu pergunto isso porque a gente tem algumas vertentes, né? Então é interessante a gente saber a linha que cada um defende para entender o... Porque com a queda de Adão, o livre-arbítrio ele ficou corrompido, né? A gente viu a humanidade adoecendo, ficando mal. O Isaac também defende isso. Sim, mas... Não, calma, só isso. O restante que ele falou, você não defende nada, eu sei. Ó, mas você vai falar e explicar, mas deixa eu só chamar um intervalo, senão nós vamos ficar um bloco só aqui, não vai ter nenhum intervalo. Só pra gente tomar uma água, bem rapidinho. Telefone da Grade na tela, Academia Teológica da Graça de Deus, vem estudar teologia com a Grade. Código 11 3115 0819. 3115 0819. Além disso, redes sociais da HIT aqui para você. Vem conhecer a nossa programação, vem conhecer aqui o nosso conteúdo, vem se apaixonar por tudo aquilo que a gente produz por aqui, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai. Na sequência, nós já estaremos de volta. Muito bom, Vejam Só de volta, depois desse intervalo rapidinho aí. Hoje falando sobre a escolha de Deus com relação à salvação e condenação. Pastor Isaac Araújo Pereira e também o apóstolo Rogério Luiz Bartolomeu são os nossos convidados e vão nos ajudando aqui nessa caminhada, né? Já no primeiro bloco colocaram ali as suas observações, conteúdo, e nós vamos aprofundar um pouquinho mais e concluir neste bloco. Nós vamos começar com o pastor Isaac. Por favor, pastor, eu até finalizei o bloco anterior falando da questão do livre-arbítrio. Se o irmão quiser dar uma pincelada, fica à vontade. Ou então já pode seguir aí o seu caminho, porque eu acredito que essa questão, principalmente no pensamento reformado para a nossa audiência, é bem muito identificada, né? já é. É assim, da nossa perspectiva, aqui debaixo do sol, realmente nós temos que escolher entre o bem e o mal. Isso é inegável, se escolher entre crer e não crer. Quando alguém evangeliza, pergunta, você crê em Jesus? A pessoa diz sim ou não, da nossa perspectiva. Mas existem coisas espirituais acontecendo, e que já aconteceram, como a eleição, por exemplo, antes da fundação do mundo. Existem questões espirituais acontecendo que nós não temos a noção. Mas essa questão do livre-arbítrio ela é muito solidificada, porque eu já mencionei aqui que o ser humano, em questões soteriológicas, ou seja, na questão da salvação, o ser humano não pode se salvar naturalmente, somente sobrenaturalmente. Ou seja, o livre-arbítrio, o suposto livre-arbítrio não serve de nada, porque ele não tem essa capacidade de buscar a Deus, como tinha Adão, por exemplo, no Éden, capacidade de se relacionar com Deus sem pecado. Então, para fins de salvação, não existe isso. Mas eu quero deixar claro aqui, por mais que seja difícil assimilar isso, logicamente, o texto bíblico diz, lá em João 12, que existiam pessoas que foram incapacitadas por Deus de crer. Ou seja, Deus escolhe, sim, pessoas e as impede de crer. Diz assim o texto de João 12, 37, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não criam nele. Por isso, não podiam crer, por causa de uma profecia. Lá em Isaías, eles não podiam crer
em Jesus, mesmo vendo milagres, sendo testemunhas do poder de Deus em Jesus, eles não podiam crer. Não é que eles não queriam crer, mas não podiam, por causa dessa profecia. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam com o coração e se convertam e os cure. Isso foi impedido daquelas pessoas. Um outro texto que mostra isso, o texto de 2 Tessalonicenses 2, diz assim: por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Ou seja, Deus Deus impede pessoas de crer. Mas que Deus é esse? É o Deus que se revelou na Escritura. Nós temos que acatar essas coisas com branda docilidade e submissão, sabendo que Deus tem os seus propósitos infinitos e nós muitas vezes não o compreendemos. A questão da presciência, que eu queria deixar claro aqui, quando o termo diz... Posso falar, Zeca? Para concluir. Pode concluir, vou concluir. pastor, por favor. Quando o termo no grego diz presciência, não significa... Você leia com esses olhos a partir de agora. Não significa que Deus conheceu o futuro, até porque Deus não tem um livro na sua mente, um livro temporal, já que Ele é um Deus atemporal, consultando as coisas no futuro para decidir assim ou assado. Não. Quando diz Deus salva com base na sua presciência, com base nessa sua determinação antes do tempo. Essa sua determinação, presciência, pré-conhecer, é isso. Romanos 8 vai dizer, os que de antemão conheceu, ou seja, os que de antemão elegeu, escolheu se manifestar a sua graça neles. Leia o Novo Testamento a partir dessa perspectiva, você vai compreender muito melhor esses textos. Apóstolo, quero te ouvir também, e aí só para orientá-los e a nossa audiência, depois dessa fala nós já vamos para as considerações finais, tá? Porque a gente extrapolou um pouquinho no primeiro bloco. Vamos lá, apóstolo, por favor. Tá. Como o pastor Isaac disse lá em João 12, onde eles não poderiam crer, mas foi porque eles rejeitaram já ali o Evangelho, rejeitaram Jesus. Porque quando você rejeita o Evangelho, isso vai impossibilitar de você crer naquilo que você mesmo está rejeitando. Então não é um decreto de Deus ali. Está decretado, eles não podem crer, eles são proibidos de crer. Não, é porque, por causa da incredulidade deles, eles passaram a não crer ali e aquilo entrou ali no coração, na mente deles, que Jesus ali não era para ser crido ali por eles. Então eu não vejo como um decreto, Deus decretando, esses homens eles não podem, eles não devem crer. Então fica muito vago assim, se a gente colocar isso como um decreto de Deus. Apesar que o texto até dá parâmetros para a gente imaginar isso daí. Mas quando nós rejeitamos, nós já criamos uma barreira e isso impede da gente poder crer. E aí que vai entrar o quê? A rejeição pela salvação, a rejeição pela graça. Eu vou ser resistível a essa graça tão maravilhosa que Jesus Cristo nos deixou. Então, voltando para fechar aqui, a gente vai ter muitos textos bíblicos que falam que a salvação é para todos, e essa palavra todos, ela realmente é para toda a humanidade. Porque Cristo ele morreu por todos, João 2, versículo 2, a apropriação do pecado pelo mundo inteiro. Depois nós vamos ver Paulo também lá em 2 Coríntios 5, lá no versículo 14, 15, que ele diz que Jesus morreu por todos. Então, em nenhum momento ele determina para aquele povo assim, Jesus morreu para vocês que estão predestinados. Não, para todos, para que vocês saiam, preguem esse evangelho a todos. E a graça, ela é oferecida a todos. Tito, capítulo 2, no versículo 11, a graça salvadora de Deus, ela se manifestou a todos. Então, essa graça de Deus, ela está para toda a humanidade. Aí entra o livre-arbítrio, que você pode escolher entre a graça, entre a condenação, eu quero crer, não quero, porque nós vemos muitas... Quando nós falamos de bem e mal,
Nós não podemos determinar ali que uma pessoa boa ou uma pessoa má, ela já está determinada a ser salva ou não. Por quê? Tem muitas pessoas boas que não vão ser salvas. Muitas pessoas caridosas, que ela não crê, então ela não vai ser salva. Ela vai resistir, mas para ela faz algo que é bom. Aos olhos de Deus é bom, mas ela deixa de praticar o que é mais importante, que é a fé em Cristo, né? A entrega da sua vida para Cristo. E eu fecho aí com João 3,16, que para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Boa. Irmãos, infelizmente nosso tempo chegou ao final, então nós vamos reservar aqui 3 minutos para as considerações finais, conclusão de ambos, tá? Deixando aí muito assunto pelo caminho. Pastor Isaac inicia e o apóstolo Rogério vai ter o privilégio então de finalizar o programa de hoje, tá bom? Vamos lá, pastor, por favor. Meus irmãos, existe um versículo na Bíblia que diz assim, Romanos 9,16: Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que usa ou de usar a sua misericórdia. Você tem que avaliar, você que está escutando, você tem que avaliar qual das visões, quais os textos apresentados, quais as interpretações demonstradas, qual eleva Deus, qual coloca Deus como soberano, qual coloca Deus como detentor de todo o poder, essa ou aquela. Porque você tem que se apegar àquela visão, àquela interpretação que coloca Deus no seu lugar e o homem no seu lugar. O homem é carente, é carecedor da graça de Deus. Sua salvação não depende, não pode depender, porque se dependesse ele nunca se salvaria, de si mesmo, da sua própria escolha, ou do suposto exercício do seu livre-arbítrio. Não. A salvação vem de Deus. Ao Senhor pertence a salvação, toda ela. Tanto a salvação no passado, na eleição, na predestinação, a salvação no presente, nas nossas conversões, e a salvação no futuro, que é a nossa glorificação. Tudo isso Deus um dia dará cabo. Por quê? Porque Ele é o soberano, porque Ele é o dono, é o criador de todas as coisas. Se você não entende como funciona a dinâmica de determinadas coisas em Deus, se submeta à revelação e fique com a interpretação que eleva a Deus e diminui o homem. Obrigado, Zeca, pelo convite. Pastor... Uma alegria estar sempre aqui, falando de assuntos... assuntos fáceis, assuntos difíceis. Assuntos espinhosos, né? Espinhosos. Mas a gratidão é nossa, meu irmão. Obrigado pelo carinho. É sempre muito bom te ouvir. O irmão, apesar das dificuldades do tema, sempre muito didático, Obrigado. Bem explicativo. Então, acho que para quem nos assiste, fica claro a linha e a interpretação dos textos da forma como o irmão defende. Obrigado pela atenção. Os contatos do pastor Isaac, da igreja, a gente deixa à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Chega por lá. Apóstolo Rogério, quero te ouvir também para finalizar o programa de hoje, por favor. O que nós temos que entender se o evangelho é boa nova, não pode ser boa para alguns somente. Se a graça é graça, ela também não pode ser graça e pode ser negada aí para a maioria. E também, se Deus ele é amor, ele não pode amar somente um grupo. Só vou amar quem eu quero salvar. E a Bíblia inteira nos mostra que Deus ele chama todos para essa salvação. O que é interessante é que nós, nesse caminho, nessa busca, nós podemos tanto rejeitar ou não essa graça de Deus. E que você possa refletir, que você possa ter uma busca intensa por essa salvação, por essa graça. Não recue, não retroceda, porque os dias estão próximos. E se nós ficarmos só em discussões e não em práticas, em buscas, nós podemos ficar aí perdidos e parados e não ir para lugar nenhum. Então, ou eu creio que eu posso ser salvo e eu posso buscar, abraçar essa salvação,
ou então eu creio que para mim já tem a condenação, já vou ser condenado devido à minha vida má, a minha péssima vida que eu viva. O importante é que você creia e que você lembre que Jesus ele morreu naquela cruz por mim, por você e por toda a humanidade. Que Deus abençoe todos vocês. Obrigado, apóstolo, também pelo carinho, pela consideração aqui ao nosso convite, um privilégio recebê-lo. Foi um convite meio em cima da hora aí, por isso fica aqui o nosso agradecimento especial, tá bom? Mas precisar também. Que Deus te abençoe. E eu aproveito aqui este finalzinho aqui do programa também para deixar o nosso abraço aqui ao pastor Jonathan, que viria ao programa, mas que ele não está bem de saúde, né? Então fica aqui a nossa oração para por pleno restabelecimento, viu, meu irmão? Deus te abençoe grandemente aí e a nossa gratidão ao irmão que aceitou de urgência substituí-lo, tá bom? Antes de encerrar, vamos colocar na tela o resultado da nossa enquete, por favor. Vamos ver o que os nossos internautas responderam. Predestinação significa... Vamos ver. Eu não vou nem ler o resto. Não, a produção não tá... Eu não tô acreditando nisso. Escolha divina fixa, 62%. 30% previsão da nossa fé é presciência e 8% não entendem bem. Ó, a única explicação que eu tenho é que a pessoa explicou aquilo que o termo significa, né? Predestinação significa, ele votou. Não é que é aquilo que ele crê, porque senão não é possível. Não estou entendendo mais nada que está acontecendo aqui. Reavivamento, César. Tá lá, tá vendo? Zeca, é um reavivamento. Tá vendo? Reavivamento. Por isso que os reformados estão ganhando espaço. E os poucos calvinistas que tem, você ainda tá jogando pro lado arminiano, aí você tá arrebentando. Mas obrigado a todo mundo que votou, que participou dessa surpreendente enquete. Mas é o resultado que tá aí, né? Que nós democraticamente respeitamos, tá bom? A sua opinião. A edição de hoje fica por aqui. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.